Ler o texto da palavra do Senhor, o último capítulo do livro de Neemias, concluindo assim hoje, se Deus permitir, o texto do livro que temos vindo a estudar ao longo destas semanas. Tá? Diz assim: naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram-se de Israel toda a mistura. Apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliezer, sacerdote, presidia sobre a câmara da casa onde o nosso Deus se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde se metiam as ofertas, manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilónia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. Vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasab fizera para beneficiar a Tobias, fazendo uma casa nos pátios da casa, fazendo uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou. De sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, verificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, da maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou a casa de Deus, porém os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zaduco, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Aná, filho de Zacur, filho de Metanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não listes as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Jerusalém os que pisavam lagares no sábado, e traziam feixes, carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de carga que traziam a Jerusalém no dia do sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o sábado, o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre vós e sobre esta cidade? E vós ainda acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas fecharam e mandei que não se abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: que passais a noite fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar a mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que se tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E os seus filhos falavam no meio dos ditos e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus: não dareis mais vossos filhos a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado do seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas lhe fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eleazar, o sumo sacerdote, era genro de Sanballat, o Honurita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio dos levitas. Assim,
Os limpei de todos os estranhos e designei os cargos sacerdotes e os dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas de lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Pai, lembra-te de nós, nosso Deus, para o bem. E concede-nos a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Os irmãos podem ficar sentados. Pedro, podes pôr o próximo slide já, por favor? Isso. Amados, temos vindo a estudar o livro de Neemias. Este é o fim do livro de Neemias. É interessante como, depois de tudo que aconteceu, a construção dos muros, um tempo tão rápido, tanto esforço que nos abriu as portas, vitórias sobre os inimigos, batalhas, lutas, dificuldades, e depois de tudo estar bem, já o povo dividido nas cidades, etc., Neemias se ausenta por um tempo, vai lá de volta, vê esta excesso, e quando volta, está um caos. E o livro termina no caos. O livro termina com aquilo que Neemias fez, tentou recuperar, mas termina em aberto. Não mostra, parece que falta o passo seguinte. Uma ideia que nós temos hoje, irmãos, é que tudo tem que terminar num final feliz, não é? Tudo tem que terminar num final feliz. Tipo as histórias dos príncipes encantados e não sei o quê, que sempre termina e alguém fica muito feliz, casam e ficam felizes para todo sempre, não é? A história de Neemias não termina assim. Embora ele corrija aquilo que está a acontecer e percebemos que há alguma coisa que acontece, mas não vemos uma grande prosperidade dentro do povo, uma grande alegria dentro do povo, como já vimos antes. Temos episódios anteriores onde havia grande alegria dentro do povo, restauração espiritual, estava uma bênção. Mas aqui o livro termina com Neemias tomando atitudes sérias ao ponto de ele, que vocês devem ter reparado no texto, que é assim forte, não é? Onde é que está? E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Gente, o homem é bravo, não é? Se sois um pastor assim, irmãos, se um pastor tivesse uma atitude dessas, a gente dizia, não é? Se hoje um pastor tivesse uma atitude dessas, a gente dizia que estava endemoniado, que era filho do diabo, que não pode ser. A expressão máxima do amor de Neemias pelo povo foi esta aqui. Ele não precisava estar ali. Depois de tudo que ele fez pelo povo, vai lá, volta, vê o povo prevaricar, vai e ainda fica lá a corrigir e a contender. E ele podia dizer, eu já fiz o que tinha a fazer, eu vou fazer a volta para o rei, eu não quero saber de vocês para nada. Entendei-os. É isso que ele fez. Essa é a expressão máxima do amor que ele tinha por este povo, ao ponto de ser capaz de se chatear, de se zangar por causa do zelo da obra do Senhor. Muitos interpretam o fecho de Neemias mal, como se Neemias estivesse errado. Há gente que até interpreta o livro todo de Neemias como Neemias um caso para não seguir, um exemplo a não seguir, não pelo contrário, mas um exemplo a seguir. Eu já ouvi essa barbaridade aí, de que Neemias é um caso para não seguir, tudo eles erraram. Não erraram nada, irmãos, não tem nada a ver. Não se lembra nunca. Inclusive ele diz, Deus, lembra-te de mim pelas coisas que eu faço. Quantas vezes nós não podemos dizer isso, não é, irmãos? Se a gente talvez dissesse assim, Deus, lembra-te de mim pelas coisas que eu faço, para dizer, bem, não, Deus, esquece tudo que eu fiz, porque não foi nada de jeito, não é? Mas Neemias vai e coloca a situação ao contrário. Eu só queria lembrar, irmãos, nós vamos tentar, tem muita coisa neste texto, nós estamos resumindo o texto, eu acho que é um ensino só neste texto. Então nós vamos tentar abordar aí. Eu só queria que os irmãos voltassem comigo em pensamento. Você pode olhar para o texto, mas eu peço, não me ponham a ler agora o capítulo todo, senão você vai perder a noção, faça depois em casa. No capítulo 10, eles fizeram um concerto com Deus, lembram-se, irmãos? Eles fizeram um concerto com Deus. De que é que consistia o concerto? Você pode depois confirmar em casa. Eu fui buscar precisamente o slide do capítulo 10, só dei um jeitinho para aparecer, para poder encaixar aqui. Mas é exatamente o que está lá. O que é que eles acertaram no capítulo 10? Que eles andariam na lei do Senhor, que eles não aceitariam casamentos mistos, que eles guardariam o sábado, o dia santificado e o sétimo ano, e impuseram a si próprios responsabilidades com a casa de Deus. E este foi o concerto que o povo livremente escreveu, os líderes escreveram, o povo confirmou. E eles fizeram este concerto com Deus, certo? Lembram-se disto? Falámos na altura que é como se nós hoje fizéssemos uma carta e todo mundo aqui assinasse, eu comprometo-me a servir a Deus, eu comprometo-me a ser fiel, eu comprometo-me a tal coisa. Eles confirmaram tudo diante de Deus. Neemias vai e volta, vamos ver o que é que ele encontrou. Pedro, põe o próximo slide, por favor.
versículos 1 a 3. Olhe comigo a Escritura. Naqueles dias leu-se o livro de Moisés aos olhos do ouvido do povo, e achou escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Primeira coisa que aconteceu, que o texto, o capítulo 13 relata, é que eles exatamente, o que é que eles... Põe para trás, Pedro. Hoje vais ter que ir para frente e para trás. Primeiro, andariam na lei do Senhor. Foi o próximo? Como estava, Pedro? O que é que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que retornar às Escrituras, porque quando viram as Escrituras, eles perceberam que tinham errado aquilo que a palavra de Deus tinha dito e tinha sido a primeira coisa que eles colocaram no conselho. Andariam conforme a lei do Senhor. E quando ouviram ler as Escrituras, eles perceberam que tinham que retornar, as Escrituras revelaram o erro, e eles pressupõem uma ação, eles afastamento de mistura com os outros povos. A gente vai se afastar dos outros povos. Mas qual tinha sido o conselho anterior? Andar a lei do Senhor. E quando a lei é lida, eles dizem, falhamos. Qual é a intenção deles no capítulo 10? Na descrição do capítulo 10, era mentira? Era enganar? Não, claro que não. A intenção deles era servir o Senhor. Era andar segundo a lei. E quando agora se percebe, e nós percebemos o que é que nós temos que estar sempre a ler a lei do Senhor. Nós temos que estar sempre a meditar na palavra do Senhor. Nós temos que reforçar os nossos princípios diante de Deus. Percebe porque é que nunca é demais pregar sobre santidade? Nunca é demais pregar sobre os princípios bíblicos que a palavra do Senhor nos mostra, que são as características do cristão? Porque é tão fácil da gente se afastar. O povo que tinha-se comprometido, passado pouco tempo, estava, quando ouve ler a lei do Senhor, percebe que tinham já falhado nesse ponto. Próximo slide, Pedro. Versículos 4 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes disso, Eliasar, o sacerdote, presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, tinha aparentado com Tobias. Lembra quem era Tobias? A oposição. Ele tinha-se aparentado com Tobias. Ele tinha casado com alguém que era da família de Tobias. E diz assim, fizeram-lhe uma câmara grande, onde antes se metia as ofertas dos manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão e do mosto e do azeite que ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto eu não estava em Jerusalém, nós já vimos isso. Mas quando ele chegou e vinha a Jerusalém, versículo 7, e compreendi o mal que Eliasar fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Não só se aparentou com Tobias, como ainda lhe fez uma câmara, um local, uma habitação, nos pátios da casa de Deus. Muito nos agradou, lancei fora os móveis da casa de Tobias, fora da câmara. Neemias chega lá, pega nos móveis e joga tudo fora da porta, como uma esposa quando se zanga com o marido e atira tudo pela janela. Pior ainda, ele ficou zangado e jogou com tudo fora da porta. Não vamos pensar nisso de que a esposa tira as coisas fora da janela, mas vocês já viram isso em filmes. Ou em publicidades idiotas, não é? Neemias chega lá e joga com tudo fora. Porquê? Porque ele se tinha aparentado com o inimigo. Pedro, volta ao que diz número 1, por favor. Não aceitariam casamentos mistos. Foi coisa que o povo tinha dito que não faria. E nós, os casamentos mistos é um problema sério que continua a afetar hoje. Assim como a volta às Escrituras. É uma necessidade que nós temos. Andar segundo a lei do Senhor. Os casamentos mistos, o casamento com descrente, vai dar sempre errado, irmãos. Não pode dar certo. Não podemos ter aliança com o inimigo. E era aquilo que o povo tinha determinado não fazer. E veja os resultados. Pedro, volta a colocar lá para a frente. O terceiro. Eliasar, o sacerdote, se havia aparentado com Tobias, o que levou a ser feita uma câmara na casa de Deus para Tobias, na ausência de Neemias. O que é que acontece? Irmãos, aquela coisa que parece que não tem mal, não é bem assim. Também não podemos ser tão rigorosos. Vamos entender não sei o quê. É claro que o primeiro plano não foi fazer a câmara na casa, no pátio da casa de Deus. Mas as coisas chegam a essa proporção quando nós somos desobedientes.
Neemias voltou, indignou-se, mandou purificar, arrumou com aquilo, mas tinha sido exatamente um dos pontos do concerto. Pedrinho, para o próximo, por favor. Versículos 10 a 14. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. O que é que aconteceu aqui? Os cantores, os levitas, não estavam a receber mais o salário que lhes competia para que pudessem cuidar das coisas espirituais, das coisas da casa de Deus. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei, os restaurei ao seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros e os porteiros, e por porteiros pus sobre os celeiros homens de confiança, como já lemos. Irmãos, Pedro, volta ao que diz o número 1, por favor. 1. Qual era o terceiro ponto? Perdão, irmãos. Não, Pedro, desculpa, estava bem. Ponto 1. Avançado aqui, nós já voltamos aqui. Não impuseram a si próprios responsabilidades com a casa de Deus. Não lembram-se quando eles fizeram o concerto? Livremente eles disseram, trouxeram um dos dízimos e disseram: nós vamos fazer até mais do que isso. E comprometeram-se a contribuir para a casa do Senhor e fazer para que a casa do Senhor tivesse o sustento e os obreiros da casa do Senhor pudessem viver disso. O que é que eles fizeram agora aqui? Volta a pôr o quarto. É difícil de acertar os números, não é? Volta a pôr o quarto, Pedro. Está bem, Pedro. O que é que eles fizeram aqui? Os que faziam a obra do Senhor haviam abandonado. Foi necessário fazer a restauração das contribuições para a casa de Deus. Colocaram de novo responsáveis por este assunto, os sacerdotes, os João o Levita, e outros que sabiam achar fiéis para que distribuísse o sustento. Neemias coloca esta situação diante de Deus para o seu próprio bem. Não tens que acabar os leitos, só esmiucei as partes. Irmãos, aquele ponto que o povo tinha-se comprometido a colaborar com a casa de Deus e a participar no sustento da casa de Deus, mal Neemias saiu, falhou. E a casa de Deus estava sem cantores, sem pessoas, sem cantores, sem sacerdotes, sem levitas, que eles tiveram que ir embora e procurar fazer pela vida deles. E Neemias trouxe de volta, porque o povo já tinha falhado naquilo que se tinha comprometido, naquilo que eles tinham feito um concerto, naquilo que eles tinham feito uma aliança. Pedro, o seguinte, número 5, por favor. Versículos 15 a 22. Naqueles dias vinham judeus que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que se carregavam sobre os jumentos. Irmãos, este é o texto que nós já lemos todo, não vou ler agora o texto todo outra vez, em que o povo estava a negociar e a aceitar-se quem viesse fazer negócio. Não só estava a negociar, como estava a aceitar que outros viessem vender a eles no dia do Senhor, no dia do sábado. Pedro, põe o número 1, por favor. Na linha C diz assim: guardaria o sábado, o dia santificado e o sétimo ano. O povo tinha-se comprometido a guardar o dia do Senhor. E eles foram falhar exatamente nisso. Volta para o 5 agora, Pedro, por favor. O 5. Aqui. Irmãos, eles estavam a ter trabalhos e negócios o dia consagrado ao Senhor. O sábado ao Senhor restaurado, Neemias contendeu com os novos, mandou fechar as portas, colocou guardas às portas e ameaçou-os ficar à espera fora durante o sábado. Ele tomou medidas drásticas para resolver os problemas. No primeiro, ele deitou fora os móveis de Tobias. No segundo, Pedro, vais ter que voltar para trás. Desculpa lá, ok, very slow. Ok, próximo. No primeiro, o abandono das Escrituras, ele mandou que houvesse um afastamento da mistura com os outros povos. No segundo, no terceiro, perdão. Quando ele viu a questão de Tobias, ele jogou fora os móveis e mandou pôr tudo fora nessa câmara. O próximo, Pedro. Na infidelidade com relação às contribuições, ele mandou que se voltasse por novas pessoas, novos responsáveis, que fossem fiéis e pudessem as contribuições continuar. E no quinto, Pedro. Na negligência em guardar os sábados, ele ameaçou aqueles que vinham e ele mandou fechar as portas e guardar as portas. Ele tomou medidas drásticas para que aquilo que o povo tinha feito concerto fosse mantido.
próximo, Pedro. Voltando aos casamentos mistos, nós voltamos a encontrar no texto mais abaixo, o assunto atrás, vocês já viram que tinha sido um dos pontos que o povo tinha dito que não faria. No versículo 23 ao 31, nós vamos encontrar que os judeus casados com mulheres estranhas ao povo, não só a questão de Tobias, mas a questão de outros judeus casados, desobediência ao mandamento do Senhor, induzidos a pecar pela confusão de crenças. É quando o Neemias diz que eles nem eram bem uma coisa, nem eram bem outra. Os filhos, o problema dos filhos seguirem ao Senhor. Neemias estabeleceu a ordem, Neemias continuou com alguns deles, os amaldiçoou, espancou alguns deles, arrancou-lhes os cabelos e fez prometer que corrigiriam a situação, e deu-lhe exemplo Salomão, que sendo o rei escolhido por Deus, se deixou levar e pecar por mulheres estranhas. Irmãos, hoje nós somos induzidos a aceitar casamento misto. Olha a diferença. Aqueles que tiveram um casamento misto, Neemias bateu neles, ao ponto de lhes arrancar o cabelo. E hoje, amados, nós somos confrontados por um povo que se diz cristão e quer casar com descrentes. E não quer mostrar que é de Deus. Irmão, mas eu só fui confrontado com esta situação milhentas vezes. E se fiquei um pouco mais indignado, ainda não arranquei os cabelos a ninguém. Meu Deus. Mas que dá vontade, dá. Há um mandamento expresso na Escritura. Um mandamento que dá tanto problema durante o povo. O povo de Deus sempre teve este problema. Não é coisa do Novo Testamento, mas no Novo Testamento é a mesma coisa. Não ter um casamento, não ter um juntos igual com os infiéis. E isso eu já falei aqui várias vezes, irmãos. Aplica-se a tudo, não é só casamento. Tudo o que envolve, especialmente relacionamentos emocionais. Mas, irmãos, não é ridículo que caímos no mesmo erro e ainda tem que se explicar porque é que não pode casar com descrente? Ao fim de tantos exemplos, Neemias não teve conversa fiada, irmãos. Eles tinham feito um concerto com Deus. Ele chegou para arrancar os cabelos e espancou. E no momento nenhum nas Escrituras você encontra que Deus estava irado com ele, zangou-se com ele porque ele fez de jeito nenhum. Estava a ser zeloso pelas coisas de Deus. Irmãos, nós levamos as coisas muito devagar. Eles firmaram o concerto, Neemias chegou, o concerto não estava a ser cumprido, e ele acabou com tudo a vir aos móveis de um, e ele vai, repreende os outros, manda o povo se separar dos estranhos, e leva as coisas a sério. Até os sacerdotes e levitas tinham pecado nesta área, e o que aconteceu? O ministério foi removido deles e deu a outros. Pode ler no texto, irmãos. O livro de Neemias termina com um texto duro e difícil de a gente explicar. Porque você olha para o livro completo e você vê a restauração do povo, você vê Deus operando no meio do povo, você vê o povo chegar lá e ter madeira. Lembra quando eles foram para lá e passaram lá no outro local e eles deram madeira, o rei escreveu cartas. A oposição vem, mas eles prevalecem, vencem, não é dificuldades e de lutas, a mão de Deus está com eles conseguem ver isso, o povo faz uma grande festa, o povo se quebranta, chora, arrependendo dos seus pecados. Nós encontramos tanta coisa boa que Deus faz, ao ponto do povo querer formar um concerto, um concerto com Deus em 4 áreas. Naquelas 4 áreas, nós vamos fazer assim, 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 firmar um concerto com Deus. Passado pouco tempo, Neemias está a corrigir tudo, porque eles fizeram tudo ao contrário do que aquilo que foi estabelecido por Deus. Por que este livro termina assim, aberto? Com Neemias irado, zangado, com o povo a pecar, necessidade de ser corrigido, fazer tudo de novo. Porquê que o livro termina assim? O livro da Bíblia com maior aplicação de liderança, o livro que todo o líder da igreja devia saber de cor, a história, onde nos apresenta como é que Deus trabalha, a importância do sacerdócio, a importância da casa do Senhor, é exposta neste livro. Tem tantas aplicações que nós fizemos até hoje. E chegamos no final, queremos um fecho de ouro.
queremos um pouco, não é? Alguma coisa extraordinária a acontecer. Queremos um fecho tipo quando o povo de Israel entrou na terra prometida. Ou queríamos um desfecho como aquele quando Salomão consagrou o templo e a glória do Senhor desceu. Nós queríamos ver uma coisa assim que termina de uma forma tão drástica. Sabe porquê, irmãos? Porque é exatamente o que nós somos como igreja, e está aqui descrito exatamente o que nós precisamos de fazer. Irmãos, eu encontro neste texto a autoridade máxima para a reforma que aconteceu em 1517. A necessidade que nós temos de fazer uma reforma constante à nossa vida. A necessidade que nós temos de avaliar as nossas vidas diariamente e de diariamente confrontarmos com as Escrituras e corrigirmos, porque não é a correção da nossa vida, a reforma que acontece em nós, a reforma que acontece na igreja, o que aconteceu entre o povo ali com Neemias, aconteceu em 1517, acontece hoje, é que nós até sabemos o que temos que fazer, e até somos capazes de fazer um concerto com Deus, e somos capazes de nos quebrantar diante do Senhor, e dizer, Deus faz assim, e cantamos coisas assim. Senhor, faz de mim uma seta, ou flecha que acerta o alvo. Senhor, faz de mim um adorador, dá-me um coração igual ao teu. E tantas outras coisas que nós dizemos e nos comprometemos diante de Deus. E fazemos concerto com Deus e tomamos a ceia uma vez por mês, firmando a nossa aliança com o Senhor, lembrando a aliança do Senhor. Mas ainda assim, irmãos, naqueles pontos que nós marcamos diante de Deus e dizemos, Deus, eu vou fazer assim. É os primeiros que nós caímos. Nós precisamos de reformar a cada dia. Nós precisamos de voltar atrás. O povo fez o concerto e achou, it's done. Mas nós não somos assim, amados. Enquanto vivermos esta terra, enquanto respirarmos, nós vamos cair nos pontos que nós marcamos diante de Deus que não cairíamos, e por isso nós temos que analisar a nossa vida diariamente. Nós somos bons para analisar a vida dos outros. O que é que o outro fez, o que é que o outro faz. Mas nós passamos tão pouco tempo para analisar a nossa vida. Olhar para nós próprios, confrontarmos com as Escrituras e vermos onde estamos a cair. Eles foram levados pelas circunstâncias. E nós, quando Tobias veio viver para uma câmara dentro da casa de Deus, do pátio da casa de Deus, ficou aberto para que todo mundo fizesse a mesma coisa, não? Você reparou nisso? Quando Tobias veio habitar dentro da casa de Deus, do pátio da casa de Deus, e Neemias chega e vê aquilo, ele olhou para o resto do povo, o que é que ele podia esperar? Deve estar todo mundo casado com todo mundo. Quando ele foi contender com eles e que lhes arrancava os cabelos, ele não desculpou a eles porque Tobias estava a viver ali. Mas pensam nisso, irmãos. Se o próprio Tobias, se Eliasab tinha se aparentado com Tobias, quanto mais os outros, mas isso não serviu de desculpa para ele corrigir os outros. Não importa o que os outros estão a fazer, irmãos. Não importa. A gente tem a mania de olhar horizontalmente. O que é que o outro está a fazer no local tal, o que é que o outro faz no local tal, o que é que o outro não sei o quê, comparado com os outros, eu até estou triste. Não é o que a Bíblia nos ensina. Nenhum deles estava escusado do pecado que tinha cometido porque a liderança tinha pecado. Não. O compromisso deles era trazer os dízimos à casa do Senhor, e isso não foi. E as ofertas para o sustento da casa, e isso não serviu de desculpa, mas porque o fulano não deu, porque o sacerdote foi embora, porque o cantor foi embora e não está lá mais. Para que é que eu vou levar? Não serviu de desculpa. Nós precisamos de aprender desta lição, irmãos, deste texto e do final deste capítulo, que nós, quando estamos a viver uma prosperidade espiritual, e tudo está bem espiritualmente na nossa vida, e as coisas estão bem, a não vacilarmos, não olharmos para trás e não nos deixarmos cair, porque a gente vai cair rápido. Quando a conta já está. E precisamos de aceitar, irmãos. É uma coisa impressionante aqui, irmãos. É Neemias chegar lá, começar a partir tudo. Até dá a ideia que Neemias era assim um género de Hércules, não? E ele chega e resolve o problema todo. Bate num, quer bater num, quer fazer outro, vira as cadeiras fora. Parece que ele era pessoa muito forte, não? Quantos estavam ali naquela situação de pecado? Todos, o povo todo. Facilmente apagavam um homem, não? Facilmente eles acabavam com um.
Mas o Espírito de Deus estava sobre ele e ele coloca-se diante de Deus e diz: Deus, faz-me bem pelo que eu estou a fazer. Tal era a sua integridade diante de Deus e a sua autoridade. Às vezes a gente tem muito problema com isto, irmãos. A nossa integridade diante de Deus. Fazer aquilo que é certo diante do Senhor. Para que possamos corrigir. Para que possamos estar diante dos outros. Neemias é um exemplo até o final, irmãos, até o último minuto. Ele não desistiu do povo. Ele voltou. Ele era duro a corrigir. É duro demais até. A gente não pode imaginar alguém assim. Você pode imaginar alguém assim? Você peca e quer bater? Você já pensou? Você peca, o pastor chama ao escritório e tem um chicote atrás da porta. Está à espera de você. Diz, não, mas isso é no Antigo Testamento. Jesus pegou no azulado e os que estavam dentro do templo a vender. Ele correu-os. Virou as mesas e pôs tudo fora. 2 vezes a propósito, tá? Na Bíblia está que foi 2 vezes que isso aconteceu. Uma no início do ministério de Jesus, outra no final. A gente acha que é uma vez só, né? Tem 2 vezes que Jesus fez isso. Eles vão aprender da primeira e no final ela fez o mesmo. E correu com tudo. Mas eu não estou aqui longe de mim, dizer que a gente deve entrar com atitude de violência. E nunca com os descrentes. Nunca com os descrentes. Aquele que não tem entendimento de Deus está morto em pecado, você quer bater ele? Agora, aquele que tem entendimento de Deus, irmãos, nós que estamos aqui, nós precisamos ser corrigidos severamente e aceitar a correção severamente. Daqueles raparigas. E precisamos de aceitar que precisamos de reformar a cada dia, irmãos. Esta também é a lição sobre a reforma, não é Martinho Lutero. Os irmãos sabem quanto eu admiro Martinho Lutero, a reforma, quanto eu sou apaixonado por essas coisas, irmãos. Mas o maior exemplo de reforma não é esse. O maior exemplo de reforma está nas Escrituras, e dentro das Escrituras é Neemias. A necessidade de voltar ao assunto. Você tem um outro grande exemplo que é Coríntios, não é? 60 anos depois, quando a carta aos Coríntios é escrita, já está corrigido, já estava tudo uma desordem. Em 60 anos. Aqui não sabemos exatamente quanto tempo foi, mas Neemias só foi lá e voltou. Quando voltou, estava nisto. Quando voltou, estava nisto. Irmão, um dia que você discorda das Escrituras, um dia que você discorda da sua comunhão com Deus, um dia que você discorda, deixe de fazer a sua comunhão com Deus, de ler as Escrituras, de se debruçar diante do Senhor, irmão, um dia é o suficiente para você cair drasticamente e fazer tudo que é errado e andar tudo para trás. Nós precisamos ser vigilantes, irmãos, na nossa vida. Nós precisamos que Deus nos ajude a reformarmos a nossa vida a cada dia. A voltarmos para as Escrituras e olharmos. Irmãos, é tão fácil. Quantas vezes nós assistimos a ministérios caírem, crentes caírem? Nós não estamos isentos, irmãos. Eu não estou aqui, nem eles não deixaram de ser o povo de Deus, irmãos. Mas quantas vezes nós somos assediados por mesmas coisas que estão aqui? Assediados a aceitar o casamento misto de alguém? Alguém casou com um descrente e nós queremos aceitar. Alguém quer fazer um negócio no sábado, no domingo, no dia do Senhor, ou aproveitar o dia do Senhor para fazer outra coisa, e nós somos tentados a concordar. Às vezes nem fazemos, nem somos nós que fazemos, às vezes tendemos a concordar. Quantas vezes, irmãos, nós somos tentados a concordar com aquilo que é pecado, com aquilo que é errado, sem qualquer fundamento? Irmãos, o abandono às Escrituras, a rejeição da palavra de Deus acontece nisso. Às vezes, Deus tem misericórdia de nós. Não é o nosso próprio pecado, não começa por aí. Começa na aceitação do pecado dos outros, do erro dos outros. Irmão, você avalia tudo isso, avalia tudo que você ouça, avalie pelas Escrituras e diga: onde é que está na Bíblia? Como é que eu faço? Como é que eu ajo nesta situação? Como é que eu ajo naquela situação? Se quando Neemias saiu, houvesse uma fidelidade, um olhar, deixa ver, como é que a gente fez este concerto? Como é que a gente fez esta aliança? Com quem fizemos a aliança? A quem estamos obedecendo? O povo não teria feito o que fez. Nós estamos no mesmo barco, irmãos, sujeitos às mesmas coisas. Pedro, põe no próximo. Uma das frases célebres que saíram da Reforma foi: Ecclesia Reformata
sempre reformata est. Em bom português, a Igreja Reformada sempre se reformando. E esta é a lição final que tiramos do livro de Neemias. Nos capítulos 8, 9 e 10 assistimos à restauração espiritual do povo. E é exatamente num dos pontos onde o povo sela o concerto que faz com Deus, que peca e necessita de restauração novamente. E Neemias conduz o povo à restauração de uma forma bem determinada. Foi para não escrever violenta que ficava mal. Porque Neemias usou todo o tipo de força para voltar a pôr as coisas no lugar conforme o concerto que eles tinham acertado com Deus. O livro de Neemias termina com a história sem ser concluída, demonstrando assim que em qualquer tempo precisamos sempre de nos reformarmos, voltarmos às Escrituras, arrependermos dos nossos pecados e consagrarmos a Deus. Que da nossa mente nunca se apague a verdade que... Atrás vem. Oh, what is that? Não. Forwards. Último. Forwards. Mandou. Que da nossa mente nunca se apague a verdade que Eclésia reformata, sempre reformata é essa. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Que nós possamos guardar este livro. Todas as maravilhas que Deus fez. Nós possamos guardar nas nossas mentes. A forma maravilhosa que Deus opera no meio do seu povo. Amados, como eu disse várias vezes durante este livro, este livro consolou o meu coração, trouxe-me ânimo, muito ânimo, para continuar a fazer a obra do Senhor. Mas termina com um grande alerta. Amados, estamos felizes por o que Deus tem feito aqui na igreja. Estamos felizes pela forma que Deus tem operado aqui na igreja. Estamos felizes por ver a firmeza de muitos irmãos. Mas, amados, nós não podemos vacilar. O nosso descanso, há um hino que diz: o nosso descanso aqui não será, o nosso descanso será lá no céu. Enquanto estivermos nesta terra, nós iremos lutar com desafios. A nossa natureza pecaminosa nos vai querer fazer pecar. O mundo nos quererá enganar. Satanás, o inimigo das nossas almas, quer nos roubar. Permaneça firme, irmão. Permaneça firme até ao fim. Saiba quem tem crido. Estude as Escrituras e analise a sua vida diariamente. Não só quando é culto de ceia. Veja em que áreas você foi restaurado a Deus e você tem prometido a Deus servir, que é nessas que o diabo vai querer fazer rolar. É nessas que ele quer destruir. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. E que nós possamos entender, irmãos, que sempre que a gente fala de reforma, ela não é uma coisa que aconteceu por causa da Igreja Católica. Ela é uma coisa que aconteceu com a Igreja de Corinto, é uma coisa que aconteceu com o povo na época de Neemias. Porque reforma, onde tiver um salvo, tem necessidade de uma reforma. Onde houver um salvo, há necessidade de uma reforma. Precisamos reformar a cada dia. Que Deus nos ajude assim. Oremos. Vamos ficar de pé e orar. Pai, agradecemos, Senhor, a tua palavra, a tua misericórdia e o teu favor. Nesta noite, Senhor, que nós possamos, Pai, ser verdadeiramente restaurados a Ti. Nós possamos vigiar as nossas vidas. Que nunca vacilemos, Senhor, daquilo que nós temos comprometido diante de Ti. Tem misericórdia, Deus, e perdoa-nos, Pai. Restaura-nos, te pedimos. Senhor, ajuda-nos a desprezar todo o caminho mau e todo o erro e todo o engano, para que possamos Te adorar, Pai, com todo o nosso coração, Te servir conforme a Tua vontade. Deus, obrigado por este livro de Neemias. Obrigado por toda a aprendizagem que trouxeste a nós. Tem misericórdia e guia-nos em nome de Jesus. Amém.